Olá pessoal, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre a arte de fazer perguntas. Mateus, para que aprender a fazer perguntas? Eu quero te dizer, se você aprender a fazer perguntas para você mesmo, perguntas para Deus, perguntas para as pessoas, isso vai te levar a economizar tempo, isso irá te levar a avançar, isso irá te levar a poder aprender tudo aquilo que você precisa ali na sua caminhada, ali em seu propósito, certo? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre essa questão de perguntas e como que isso pode te ajudar. Na verdade, para tudo, para qualquer tipo de metodologia, para qualquer tipo ali de ação que as pessoas vão tomar, para qualquer estratégia, tudo antes começa com perguntas. Então, se a gente for pensar ali no quesito ali de consultoria para que uma pessoa entre, em uma empresa e possa ajudar essa empresa, ela vai ter que entrar nessa empresa e saber fazer as perguntas certas para que a partir das respostas da empresa, assim, essa pessoa que está fazendo a consultoria, ela possa ajudar as pessoas. Da mesma forma, se alguém for ali te ajudar, ele vai ter que fazer perguntas para você mesmo, para que a partir disso essa pessoa também possa te ajudar. Assim é a vida. Nós caminhamos e nós devemos nos questionar as pessoas, questionar em todo momento para que assim gere um aprendizado dentro de nós. E nós passamos a parar de mover naquilo que achamos e de fato movamos naquilo que é melhor para nós, naquele contexto, naquela situação que nós estamos vivendo, certo? Eu quero começar falando um pouquinho ali do primeiro momento que a gente começa a fazer perguntas. Então, logo quando criança, quando estamos ali, bebês ainda, tal, crescendo, a gente começa a fazer perguntas para quê? Para poder começar a entender as coisas. Então, por exemplo, eu vou colocar a mão na tomada, certo? Eu estou ali criança ainda, a mãe vai falar o quê? Não pode. O que a criança vai responder? Mas por que não pode? E a mãe vai responder. E assim vai gerar um fluxo de perguntas para que a partir das perguntas as pessoas possam crescer, certo? E é interessante que nesse primeiro momento, muitas vezes, nós já colocamos alguns bloqueios ali na área do cérebro, bloqueios mentais ali na criança, porque nós cortamos para que ela possa parar de fazer pergunta. Pare de fazer pergunta. Não é certo ficar fazendo esse tanto de pergunta. Pare. E aí, o que acontece? A gente bloqueia essa criança, às vezes, de aprender, e bloqueia todo o ciclo dela de aprendizado. Por quê? Ela entende que é errado fazer perguntas, porque desde ali da infância ela já teve essa negativa. E a gente vai vendo ao longo do caminho como que de fato as pessoas elas não perguntam e por causa disso elas deixam de entender as coisas, deixam de avançar e é interessante. Eu me lembro, por exemplo, em todo momento que eu passei ali pela escola, pela faculdade, eu sempre fui uma das pessoas que mais perguntava e eu sempre gostava de sentar na frente, mas eu fazia muitas perguntas. Então, no momento que eu estava aprendendo, eu perguntava. Para quê? Para que aquele conteúdo, de fato, eu pudesse absorver aquele conteúdo. Mas uma coisa que eu percebia também é que muitas pessoas não perguntavam, apesar de ter uma dúvida. E eu ficava, cara, como que você não pergunta? Se você tem uma dúvida, se você não está entendendo o conteúdo, o professor está ali para poder te ajudar e você não pergunta. E eu percebi isso durante todo o meu ciclo. E é interessante que não parava ali só na escola. Na faculdade, a mesma coisa. Em cursinhos pré-vestibulares, a mesma coisa. As pessoas com medo de perguntar, com medo se perguntar, mas e aí se eu perguntar? Se eu perguntar, as pessoas vão achar que eu sou um pouco ali defasado, eu sou meio burrinho. Se eu perguntar, as pessoas vão olhar para mim e vão começar a rir de mim. Se eu perguntar, eu vou ser ali taxado, eu vou ser zoado. E é interessante porque por causa desse tanto de coisa na cabeça das pessoas, as pessoas não perguntavam e também não aprendiam e
E muitas vezes, chegava ali, né, no final do ano, chegava ali no final do ciclo, elas estavam todas com muita dificuldade, porque elas não fizeram perguntas ali no começo. Elas não fizeram perguntas ali no momento certo. E tiveram todo esse processo. E a gente começa a perceber que, na verdade, isso tudo está relacionado a uma dificuldade que foi criada ali, às vezes, desde a infância. Então, na infância ela já teve esse tipo de negação. E, às vezes, ali, quando o menino ele foi fazer uma pergunta e os outros começaram a caçoar, a falar alguma coisa com esse menino, e aí ele fica ali tímido e não quer perguntar mais, por quê? Ele teme que aconteça a mesma coisa. Mas qual que é o grande problema disso? É os bloqueios que foram criados na cabeça dessa pessoa. Por quê? Eu te pergunto, qual o problema se você perguntar e outras pessoas rirem de você? O problema é da pessoa. Se você não sabe, você deve perguntar, porque no trabalho, se você não sabe algo e você não pergunta, no final você terá que dar conta disso, porque isso influenciará no seu resultado. Na faculdade, se você está com um problema e não pergunta, no final você vai dar conta disso e talvez não passe ali na prova que você precisa passar. Na vida é assim também. Se você pega um serviço com alguém e aí você não pergunta os detalhes que você precisa perguntar, ainda que seja um detalhe bobo, ainda que seja alguma coisa que você ali talvez deveria saber, mas assim, você não pergunta para a pessoa também se você não sabe, certo? Ou não pergunta para outras pessoas que já fazem esse mesmo serviço para que você possa aprender. O que vai acontecer? Você vai levar bomba. Bomba na escola, bomba na faculdade, bomba na prova da vida. Por quê? Nós precisamos tirar todas essas questões da nossa cabeça e aprender a fazer perguntas. Perguntar é uma arte. Isso vai influenciar completamente a sua vida. Então, Mateus, como eu venço essa questão, essas dificuldades que eu tenho? Porque eu não consigo fazer perguntas. Eu tenho dificuldade. Como que eu posso sair desse lugar? Em primeiro lugar, você vai ter que começar a se confrontar. Por quê? No momento que você vier ali a vontade de fazer pergunta, alguém comentou algo, você não sabe desse assunto, e aí veio a vontade de fazer pergunta. E se você tem essa dificuldade, o que vai acontecer? Vai vir, ao mesmo tempo que vem a pergunta, vai vir aquelas questões. Ah, mas o Mateus vai falar de mim. Ah, mas o João vai falar de mim. Mas a Maria vai falar de mim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que confrontar os seus pensamentos. Porque enquanto você não tiver ali uma experiência nova, você não tiver ali uma nova situação, você não vai conseguir mudar isso na sua cabeça. Então você vai ter que perguntar. Por quê? A partir do momento que você perguntar, você vai começar a receber o benefício disso. Então, toda vez que você perguntar, você vai receber o benefício disso. Isso vai gerar uma experiência boa para você. E aí você vai perceber que, nós já como adultos, ou independente da sua idade, as pessoas já não vão ficar igual criança e vão ficar caçoando de você. Mas se ficar, problema das pessoas. Por quê? Você precisa entender. Você precisa entender sobre você mesmo. Você precisa entender aquilo que você está fazendo. Você precisa aprender tudo aquilo que você faça. Certo? Então, se você tiver uma dificuldade de aprender, uma necessidade que os outros te aprovem, você não vai fazer perguntas. Como você resolve isso? Você pergunta, independente do que vier na sua cabeça. Nos primeiros momentos vai ser um pouco mais difícil, porque vai vir essas questões aí. Você vai ter que se confrontar e fazer, ainda que você não sinta que não consiga. Faça mesmo assim. Quebre as mentiras que estão aí na sua cabeça e pergunte, independente do que os outros estão pensando, independente do que os outros vão falar, simplesmente haja e faça aquilo que você tem que fazer para cumprir ali os seus objetivos, os seus resultados. Então, o que os outros vão falar de você pouco importa, porque o que importa é sobre a sua vida, não é sobre a vida do outro, certo? Pare de pensar na vida do outro. Comece a fazer perguntas. Não ache que você é o dono do mundo e tire o seu ego de lado. Muitas vezes o nosso ego impede que nós façamos perguntas. Por quê? Poxa, eu vou ter que descer do meu pedestal e eu vou ter que mostrar que talvez eu não sou tudo aquilo que os outros acham que eu sou. Pouco importa. O que importa é você aprender sobre você mesmo, aprender aquilo que você está fazendo e completar aquilo que você está fazendo. Então pergunte mesmo assim. E nesse sentido, nós vamos crescendo. E nesse mesmo contexto é interessante, porque de um lado está a pergunta, do outro lado está a afirmação. Então, muitas vezes a gente está ali numa conversa,
As pessoas, vocês sabem disso? Você, claro, eu sei, mas às vezes não sabe nada. Então, pergunte para que você possa entender, certo? Faça perguntas. Às vezes faça menos afirmações. Muitas vezes ali numa conversa a gente quer afirmar, quer colocar o nosso posicionamento, mas a gente não quer entender também o outro lado. Faça perguntas para poder entender o outro lado. Faça menos afirmações. A Bíblia nos ensina a falar menos e ouvir mais. O fazer perguntas também vai ser uma forma de você bloquear ali a sua língua de querer falar demais, de querer falar mais do que deve. A Bíblia conta que a pessoa se passa como sábia simplesmente por ficar calada. Então, fale menos. Então, faça perguntas. Então, haja dessa forma. Mateus, para quem eu devo fazer perguntas? Faça perguntas para Deus primeiro, para entender mais sobre você mesmo, para poder entender sobre o propósito, para entender para qual direção você deve ir. Mateus, para quem mais eu devo fazer perguntas? Mateus, faça perguntas para você mesmo, para poder entender ali sobre o momento que você está vivendo. Por exemplo, pergunte, por quê? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é a finalidade disso? Qual o propósito disso? Isso faz sentido no momento que eu estou vivendo? Essa tarefa faz sentido? Essa tarefa vai impactar no principal objetivo, por exemplo, de hoje que eu tenho que realizar? Então comece a se questionar. Qual mais pergunta que eu devo fazer? Como eu faço para poder atingir o propósito ali que eu tracei? Como eu faço para poder prosperar quanto família? Como eu faço para ser o melhor marido? E aí comece a fazer perguntas. Olha só, propósito. Quero ser um melhor marido. Quero ser uma melhor esposa. E aí, por quê? O porquê vai nos dar uma finalidade. O que e por quê vai nos dar essa questão da finalidade. O que eu quero? Um casamento melhor. Certo? O que eu quero? O que? Por quê? Por que eu quero? Porque não está legal. Certo? E aí vai vir o como. Como eu faço para poder, então, melhorar esse contexto que eu tenho vivido? Como eu faço para poder sair do momento que eu tenho vivido? Talvez eu estou insatisfeito com a minha vida e eu possa ir para esse outro lugar. Perguntas. O que, por quê, como, e a partir disso, o que vai gerar para você? Vai gerar ali toda essa situação. Eu gero um alvo, eu gero como eu chego nesse alvo, que é estratégia. E a partir disso, o que eu preciso fazer? Certo? Aí é a ação. Por quê? A partir de perguntas, nós vamos traçando ali todas as informações. Faça perguntas para poder entender as pessoas. Faça perguntas para poder, inclusive, ter empatia com as pessoas. Talvez você olhe para alguém e não goste dessa pessoa. Mas às vezes é tudo fruto da sua cabeça. Faça perguntas para entender o momento que essa pessoa está vivendo. Faça perguntas para entender e poder entender a história das pessoas, para que você possa amar as pessoas, para que você possa ter empatia, certo? Faça perguntas. É interessante que tudo fica mais fácil quando aprendemos a fazer perguntas. Eu lembro que eu aprendi, toda a minha vida eu sempre fiz muitas perguntas e isso tem impactado positivamente na minha vida. E eu fui vendo que, na verdade, essa questão de fazer perguntas é uma arte. E isso nos ajuda muito, certo? Qual a primeira pergunta que eu faço, Mateus? Aquilo que vier na sua cabeça. Eu estou ali aprendendo a matéria, não sei algo, aquilo que veio na sua cabeça. Está conversando com a pessoa, não entendeu? Aquilo que veio na sua cabeça, faça perguntas, certo? Mateus, e como que eu sei se eu estou perguntando de mais ou de menos? Durante o processo você vai aprender nisso. Durante o processo você vai adquirindo sabedoria, entendendo o melhor momento de perguntar, se deve perguntar ou não, certo? É interessante que muitas vezes com uma pergunta, para nós mesmos, nós descobrimos que sabemos alguma coisa. Com uma pergunta, muitas vezes a gente vai perguntar para alguém, certo? E quando a gente pergunta para alguém, a resposta vem. Ou seja, muitas vezes a gente nem precisava perguntar para essa pessoa. Perguntando para nós mesmos, perguntando para Deus, a gente já iria caminhar já iria ter a resposta que precisava. É interessante que eu ouço muito, e os pastores falam muito disso, sobre oração, por exemplo. Muitas vezes as pessoas vão a um pastor e pedem eles para orarem a Deus sobre uma questão deles, e o pastor pergunta: você já orou sobre isso? Não. Então primeiro ore a Deus, primeiro busque em Deus, depois busque nas pessoas. Primeiro busque fora de você mesmo, mas dentro daquele que pode te ajudar.
Depois, busque em você mesmo. Sim. Em terceiro, as pessoas. Tudo é assim nesse ciclo. Deus, você, pessoas. Deus, você, pessoas. Deus, você, pessoas. Não tem nada de errado em perguntar para as pessoas. Mas primeiro questione a você mesmo. Pergunte para Deus. E certamente isso irá impactar positivamente na sua vida. Espero que esse vídeo tenha aí te abençoado. Então, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe.